Boa noite, sejam sempre muito bem-vindos à nossa edição de Malas Prontas para os dias de descanso do fim de semana. Nosso Conta Casual. Se ontem, você se lembra, foi Dia Nacional do Futebol, a gente mostrou aqui, hoje é dia de clássico no Conta Corrente. Porque esse tema, volta e meia, reaparece por aqui e com uma aceitação bem bacana do público, dos convidados e sempre resulta em edições animadas. Vamos falar do que se deve ou não fazer na web, a boa e velha internet, mas com um recorte diferenciado. Vejamos, a gente pega uma carona no trabalho da jornalista Helena Duncan, que está numa pesquisa, preparando um livro que ela mesma denomina como uma espécie de manual do usuário sobre a etiqueta na web. A gente pega essa carona para dar uma olhada profissa sobre o que se deve ou não fazer nas mídias sociais. Tem muita coisa que a gente até já pensa lá no fundo, mas por algum motivo acaba não fazendo. Participa também com a gente a doutora Patrícia Peck, do Patrícia Peck Pinheiro Advogados. Ela sabe tudo sobre mercado e direito digital. Já é praticamente uma sócia aqui do Conta Corrente e do Conta Corrente Casual. Cumprimento a todos vocês, o Jorge Vidor e a Denise Barbosa participam comigo da conversa com as nossas convidadas hoje. Boa noite a todos. Queria começar conversando com a Helena Duncan, exatamente para você situar para a gente um pouquinho que pesquisa é essa que você está fazendo e por quê. Boa noite. Boa noite. A pesquisa começou, na verdade, o interesse começou em função do trabalho e do dia a dia, quer dizer, o meu próprio uso e a falta de lugares para pesquisar e de parâmetros para saber o que era certo, o que era errado. Isso foi despertando meu interesse e eu fui começando a coletar dados, coletar histórias. E aí fui chegando no momento que eu montei um blog, que é o etiquetanaweb.com, e a ideia é que isso vá crescendo para eu formar o material para o livro. Ou seja, mas é mais o comportamento das pessoas físicas, no Twitter, no Facebook, é isso? Pessoas físicas e jurídicas. Jurídicas também, claro. Jurídicas também, porque, na verdade, hoje em dia é tênue a separação entre o público e o privado, né? Então, isso é que é a grande questão. Helena, você sabe que a minha experiência pessoal, por exemplo, eu tenho um e-mail profissional aberto, enfim, eu rarissimamente eu recebo um e-mail desaforado. Quando tem críticas, as críticas são de alto nível, eu quase sempre respondo. Ali uma relação séria, assim, se estabelece. Quando passa para o blog, você já vê, já chegam uns nomes anônimos, já é uma linguagem diferente. Quando vai variando para... Eu não sei por que a linguagem já muda, as pessoas já não se identificam. Por que isso? Cada rede social tem características próprias, né? Que vão se desenvolvendo. E, na verdade, o blog é mais informal. E aí, quando você não tem... No e-mail, você tem um remetente. No blog, o cara escreve o nome, se ele quiser ou não. Então, assim, você vai abrindo espaço para se criar uma saída que não é a melhor, né? Sempre você está diante de uma encruzilhada. Ou você faz o certo, ou você... às vezes pode correr para um outro lado. Né? A pessoa se Mas não tem nada a ver com a etiqueta, né? No blog, por exemplo, tentando chegar junto dessa ideia do ouvidor, ela se sente mais íntima, por exemplo, do ouvidor, para mudar de linguagem, tentar falar mais de perto para ele do que no e-mail? A pessoa se sente mais íntima, com certeza, e se sente, às vezes até por causa da linguagem do blog, né? Mais informal, se sente mais íntima. E essa questão de intimidade, vocês na televisão, as pessoas já se sentem íntimas. Agora, na internet, né? Todo mundo se sente íntimo de todo mundo, eventualmente. A gente vai falar disso, eu vou aproveitar uns dados, inclusive, da sua pesquisa para mostrar aqui para o nosso assinante e para nós todos podemos trabalhar com eles. Oi, Denise, eu sei que você está doida para fazer perguntas. Seja bem-vinda, doutora Patrícia também. À vontade, Denise. Queria fazer uma pergunta para a Helena, que uma das primeiras pessoas que eu segui no Twitter foi o Léo Jaime, que é um querido, mas o Léo Jaime, ele ficava muito irritado com as críticas, assim, que as críticas eram muito pesadas, muito desonestas, eu acho. Aí uma vez ele escreveu assim, que as pessoas te seguem no Twitter só para te detestar bem de pertinho. Eu achei tragicômico isso aí que ele falou. Perseguir, né? Então, mas é verdade, é isso que o Vidor estava falando. Por que as pessoas ficam tão corajosas de serem grosseiras, assim, no Twitter? No Twitter, principalmente, elas estão um pouco protegidas ali, né? Você tem um avatar, você tem um nome que pode não ser o seu de verdade, e você simplesmente expressa a sua opinião, e muitas pessoas fazem isso para que uma pessoa como o Léo Jaime responda
e publique o nome dela. Ela quer aparecer. Muitas pessoas fazem isso pura e simplesmente para aparecer. E para chamar a atenção quando o Léo Jaime conversaria com aquela criatura. Talvez nunca na vida real, né? Então, assim, o Twitter, as mídias sociais abrem essa possibilidade de você poder conversar com toda e qualquer pessoa, né? E aí o que você faz com isso é que... Doutora Patrícia, e o risco de, por exemplo, alguém está comentando, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais isso, mas o risco de alguém se utilizar de uma mídia social dessas para, como a própria Helena está sugerindo, colocar lá um perfil que não não tem a ver, não é fidedigno, não é verídico, né? E vou além. Alguém que, por exemplo, faça uma crítica ao Léo Jaime, que eu concordo com a Denise, é super camarada, super companheiro. E, aliás, essa frase dele foi lapidar, né? Deu uma oportunidade ao Léo Jaime, na verdade, de mostrar a criatividade dele, né? De qualquer maneira. Mas eu queria retomar a pergunta. Doutora Patrícia, existe algum risco? As pessoas podem sofrer algum tipo de ação, alguma coisa do ponto de vista legal, por exemplo, quando uma informação não verídica é veiculada nessas mídias? Ah, sim, Guto. Hoje, aquilo que acontece na rede social fica documentado. Então, do ponto de vista legal, pode sim haver uma crítica que venha a se tornar depois um caso judicial, pedir para tirar o conteúdo do ar e virar até uma ação de difamação, né? Então, a pessoa vai responder pelo crime contra a honra ou até que indenizar. E o que ficou bem dito, seja pela Denise ou mesmo pela Helena, é justamente que a gente vê que as pessoas são mais corajosas que está do outro lado da tela. E, às vezes fala coisas para polemizar, para escandalizar, achando que não vai dar em nada. Mas, sim, ela pode sofrer uma ação judicial e a vítima vai reunir aquela documentação, que é uma prova escrita, fazer um boletim de ocorrência e entrar com uma ação. Dá para falar em valores, doutora, ou não? Ah, sim. Dá sim, Guto. O Judiciário brasileiro tem decidido... A gente tem um levantamento que no último 2 anos tivemos aí 60 mil ações do Judiciário brasileiro relacionados à internet e rede social e a média do valor indenizatório é entre 15 mil a 30 mil reais uma pessoa comum. Porque se ela ainda for uma pessoa que ganha com a sua própria imagem, um artista, uma celebridade, os valores chegam até 200 mil reais por aquela difamação, aquela ofensa que denegriu a imagem e que às vezes pode até prejudicá-la com o seu trabalho, com o seu público. Tem pessoas que desenvolvem até síndrome do pânico por se sentir perseguido na rede social. Isso aí só faz esses valores crescerem ainda mais. A gente vai dar uma olhada agora no telão, nessas mentiras das quais eu vinha falando, e quais seriam as mais comuns, né, de que as pessoas se valem nas redes sociais. Primeira, uma foto antiga no perfil, por exemplo, para parecer mais bonito ou mais jovem, sei lá. Remover fotos consideradas feias, são atitudes frequentes. Ler artigos nos aplicativos, porque aí você fica constando aí para quem é da rede, quem é dessas mídias sociais, como uma pessoa que lê determinado tipo de publicação, isso pode jogar a seu favor ou contra, depende, mas a sua participação está lá registrada. Curtir algo só para impressionar o público, né? Os demais amigos, demais integrantes da rede. Editar fotos, a gente já tocou mais ou menos nisso, e mandar mensagem a desconhecido. Helena Duncan, se eu te chamar de Zélia Duncan, me perdoe. A Helena é irmã da Zélia, afinal de contas, vocês me perdoem se eu fizer esse erro. Mas explica pra gente, esse mandar mensagem para o desconhecido, o que é que resume exatamente? Por exemplo, eu vejo o Guto Abranches e eu quero ser amiga dele, eu mando mensagem para você falando com você um pouco mais intimamente, dizendo que eu quero ser sua amiga. Várias dessas mentirinhas aí, né? É porque esses perfis são o cartão de visita da pessoa, né? Então a pessoa melhora como currículo, melhora como apresentação pessoal. Então várias dessas mentirinhas aí são bastante praticadas. Agora, Helena, você estabeleceu uma ética, né? Ética não, etiqueta. Como pegar nos talheres, como na hora que você vai comer numa mesa com todo mundo. Qual é essa etiqueta que eu ainda não consegui? Não, mas aí que está. Na verdade, o que eu me proponho é ter um espaço de reflexão, um espaço de discussão, porque eu acho que está todo mundo muito perdido, Vidor. Todo mundo perdido. Na verdade, as pessoas gostam muito de usar
e aquilo pode ser sensacional para a sua vida ou pode ser péssimo. E, na verdade, eu nunca vi ninguém refletir mais profundamente sobre esse assunto. Então, é por isso que a gente está com espaço na internet, é justamente para ouvir, para falar. E eu acho que o bom senso tem que imperar, né? Então, assim, não existem regras rígidas, mas existe um caminho, né? E é bom que a gente comece a pensar sobre ele. Vamos então ver agora a segunda lista das mentirinhas ou mentironas que também circulam pelas mídias sociais. Lá está, continuando aquela série que a gente viu no começo, o status falso nas mídias sociais. Isso aí muitas vezes tem a ver também com a vontade de se candidatar a um determinado emprego, uma coisa assim. Daqui a pouco a gente passa para a doutora Peck falar. Foto de outra pessoa no perfil. Vejam a que ponto chega a possibilidade de criatividade, digamos assim, dos usuários da rede. Exagerar sobre uma festa ou sobre um evento, né, para oferir ganhos com isso, mentir no campo relacionamento, essa seara aqui, então, é das mais complicadas. Adicionar uma pessoa bonita, quer dizer, se tornar amigo de uma pessoa bonita, ou exagerar nas qualificações, isso permeia um pouco de tudo isso que a gente vem falando.